Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Alex. Boa noite, Fábio. Consegui fixar, Fábio. Vamos chamar a Cirlei. Olá, Cirlei. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Obrigado por esse gesto nobre de nos ceder uma parte do seu tempo. Obrigada a você. Agradecer a Giovana Oliveira, que está aqui também. Isso. Vamos fazer a nossa prece para que o Senhor Jesus abra os trabalhos dessa noite. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, por seu Filho e amigo Jesus, e pedimos ao Divino Mestre que nos use como instrumentos dos nossos propósitos e que por vossos mentores, por vossa misericordiosa assistência, nos permita intuir e inspirar para que a nossa ignorância, a nossa incompletude, as nossas carências sejam de alguma forma compensadas e que a vossa assistência compense também as nossas imperfeições, para que de alguma maneira, Senhor Jesus, o pouco que possamos oferecer sirva para que os vossos propósitos sejam atendidos. Abre os trabalhos de hoje, dai-nos a vossa divina proteção e ampara a cada um de nós e a todos aqueles que nós amamos. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas. Muito bom estar mais uma vez aqui nas segundas-feiras. Abraçamos a comunidade surda com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, na tentativa de levar a todos nós, indistintamente, alguma coisa das palavras que nos chegam do alto e que contribuam com o nosso aperfeiçoamento, a compreensão da vida, dos propósitos que temos e trazemos, e que possamos, por efeito e consequência, darmos qualidade de vida à nossa existência, posto que não é um contrassenso, não há um conflito ou um paradoxo. Podemos viver sentindo as dores que nos são próprias, que não são destinadas e que têm uma finalidade evolutiva, de crescimento, de aperfeiçoamento, mas com um sorriso, o sorriso de quem confia no Pai, no Criador, o sorriso de quem confia e acredita que não está só, o sorriso de quem confia e acredita que estamos aqui no exercício de uma finalidade, decorrente de uma causa,
mas que essa finalidade traz a razão da nossa existência e é sempre para o bem, porque o Pai é bom. O Pai é bom, justo e misericordioso. E as leis naturais, nós já vimos, não têm falhas, não têm fissuras. É isso que nos move a ajudar de alguma forma na interpretação, não nas nossas verdades, elas não são levadas aqui, as verdades, e nós vamos ver nessa passagem de Joana que elas são atualizáveis, né? Na verdade, o que trazemos aqui é o resultado dos nossos estudos, das nossas interpretações e compreensões, cuja teoria, cujo conteúdo de Joana se junta a todo o arcabouço de experiências e de outras formações e conhecimentos que trazemos, que nos permite trazer, de alguma forma, essas palavras da veneranda. O tema da nossa conversa de hoje é diversidade de moradas. É um tema mais facilmente compreendido pela doutrina espírita, embora a ciência já traga informações e constatações no rigor científico da possibilidade de vida em outros planetas. A doutrina espírita nos traz a interpretação das palavras de Jesus trazidas por João no versículo 2 do capítulo 14, quando Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Jesus diz: se não houvessem essas moradas tantas na casa do meu Pai, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos um lugar. Palavras de Jesus. E se ele disse que as moradas são diversas, nos permitimos compreender que essa na qual estamos em existência não seria única. Eu trago aqui um comentário dos espíritos, quando eles nos chamam a atenção, indiretamente compreendendo a nossa vaidade, quando eles dizem: olhas para os céus e veem tanto brilho, pensam que tudo aquilo foi feito apenas para vossa contemplação? Olha só, né? É muito, muito bonito e os poetas fazem uso de um céu de estrelas e de uma lua, né, maravilhosa que ilumina a escuridão da noite, mas na verdade não é só para alimentar os belos versos do poeta e nem muito menos para somente contemplarmos essa obra. A vida tem uma finalidade e ela não deixa de ser bela por isso. Nós admiramos a vida e ela traz a sua beleza, ainda que com as suas dificuldades e as suas vicissitudes. Toda a criação é bela, é estética, porquanto vem de uma estética que não é humana, contaminada por suas imperfeições, por sua vaidade, pelo seu sentimento de poder, pelo seu orgulho, e construídas essas obras na estética do ego, né? A estética divina é bela, merece realmente uma contemplação e somos convocados a contemplar a obra de Deus.
Muitos vão ao pôr do sol por diletantismo, por aproveitarem um determinado momento, ou pela beleza de todo o cenário que se constrói numa diversidade de cores, um misto de laranja com azul, com verde mais acentuado, e muitas vezes um vermelho. Contraste que o humano não consegue plenamente reproduzir, né? Mas tudo isso não foi somente permitimos-nos entender para uma única existência, trazendo uma finitude limitada em uma encarnação. Por isso que Jesus disse a Nicodemos que ninguém verá o Pai se não nascer de novo. Ele falava ali da reencarnação e disse mais adiante com João que há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu faço esse preâmbulo em consideração, respeito e atenção aos simpatizantes da doutrina espírita que possam estar conosco, ouvir, a assistir essa live nos seus momentos, né? Já que ela fica gravada. Porque a doutrina espírita nos mostra a pluralidade dos mundos. E pela doutrina espírita, que não é uma religião, ela é uma doutrina e ela traz nada mais do que aquilo que a ciência possa confirmar e explicar. A doutrina espírita nos mostra que essa pluralidade de mundos obedece a alguma categoria que equivale a cada um dos graus evolutivos pelos quais nós passamos. Esses graus evolutivos, eles não têm fronteiras cirúrgicas, não é nada que a gente possa perceber a olhos nus em que grau nos encontramos ou o outro se encontra relacionando-se comigo. Mas assim, é fruto de um processo imperceptível, sutil, lento e gradual. O processo de individuação trazido pela psicologia analítica, pela psicologia profunda de Joana de Ângeles, ele é lento e gradual. Por isso, podemos dizer que não tenhamos pressa e que podemos, com toda tranquilidade, viver na velocidade da vida, na velocidade da natureza. E se quisermos ver qual é a velocidade da natureza, voltemos ao ensino primário, quando certamente nos sugeriram, ou ouvimos falar de alguma forma, colocar um grãozinho de feijão num algodão umedecido. Não adianta nada a gente ficar ansioso querendo que brote, que germine aquele grãozinho de feijão. A natureza ri de todos nós, porque sabe que ela está na velocidade dela, no curso dela e que nada altera isso. É exatamente não percebermos e não aceitarmos essa velocidade natural que provoca muitas enfermidades e muitos transtornos emocionais a partir da ansiedade. Por que eu trago isso? Porque as moradas do meu Pai são muitas, são infinitas. O planeta Terra, onde nós estamos habitando temporariamente hoje, para a doutrina espírita, é um mundo de expiação e provas, o segundo da escala evolutiva. Quando a gente diz assim, preserve os recursos ambientais, não é à toa, porque podemos voltar para esse planeta e precisaríamos desses recursos. E voltaremos, muito provavelmente ainda voltaremos. E se os recursos forem esgotados, viveremos nesse mundo sem os recursos naturais
que tanto precisamos. Mas esse mundo, esse segundo mundo da escala evolutiva, que aqui para nós tem o nome de Terra, é replicado em diversas e diversas e diversas galáxias. Isso não é uma afirmação vã, porquanto a própria ciência já começa a desconstruir a ideia do universo. E já trabalha e nos apresenta o conceito de multiversos. E é nessa multiplicidade de versos, de universos, que temos diversos planetas na mesma categoria. As 5 categorias de mundos que podemos trazer na expressão de são muitas as moradas de meu Pai, para a doutrina espírita, se trata do primitivo, aquele mundo pelo qual o espírito inicia o seu processo reencarnatório. Não vamos desconsiderar que aqueles neandertais, com aquela configuração e compleição física, com a caixa craniana grande, dilatada, com aquelas narinas, né, igualmente protuberantes, tenha sido somente um personagem de uma história que nos contaram. Ninguém, nenhum de nós, inicia seu processo sem passar por todas aquelas fases primitivas, onde não há um intelecto, mas apenas um instinto de sobrevivência. E ali começa o desenvolvimento, num campo de provas rico em oportunidades, onde somos presas, muitas vezes, e caçadores, outras vezes, superando as dificuldades climáticas, o processo evolutivo se dá. Então, esse é o mundo primitivo, né? Primeiro, para todos nós, inclusive todos nós, inclusive todos aqueles que a gente está pensando agora. O segundo, de expiação e provas, é exatamente o primeiro mundo onde temos o intelecto. E para a doutrina espírita, nós temos as obras básicas da codificação, né? O Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas, né? Então, assim, básico por quê? Porque são os primeiros livros que foram editados, porque somente agora temos o intelecto que nos permite acessá-los, acessar o seu conteúdo. Por isso, básico. No mundo primitivo não tinha livro, porque não tinha inteligência, não tinha cognição. Não para interpretação de uma linguagem, porquanto não havia uma linguagem a ser interpretada. Mas o processo evolutivo nos trouxe aqui e não demos salto, porque a natureza não dá saltos. Nós temos alguns saltos quânticos, mas isso não daria para abordarmos aqui. Mas ainda assim, não são fissuras de leis divinas, não são fissuras ou fragilidades das leis naturais. Expiação e provas é onde a maldade ainda prevalece sobre a bondade, mas há um misto. Nesse mundo de expiação e provas onde estamos, existem diversos graus evolutivos, né? E é por isso que nos relacionamos com esses diversos graus evolutivos. E para que essas relações sejam proveitosas e agreguem valor evolutivo no nosso processo, e nós, por nossa vez, agregue valor evolutivo no processo do outro, daquele que por algum acaso, por alguma razão, passa nas nossas vidas, e ninguém passa por acaso, e nem permanece na nossa vida por um tempo maior ou menor do que aquele estritamente necessário
para que a troca do que me agrega evolutivamente aconteça. Quando as passagens do outro na nossa vida são rápidas, costumamos nos lamentar, né, por essa curta convivência. Mas saibamos que longa ou curta é o tempo justo e necessário para que aquela troca aconteça. O terceiro mundo desse dessas muitas moradas da casa do meu pai é o de regeneração. É aquele mundo que depois do expiação e provas não significa, uma coisa precisa ficar clara, que não significa que passaremos uma única vez pelo mundo primitivo, serão diversas, muitas, centenas, talvez milhares de encarnações em cada um desses mundos. E não passamos uma única vez no mundo de expiação e provas, e a regeneração também não se dá de uma única vez. Né? É um processo, para alguns mais, para outros menos. Isso está muito ligado à subjetividade do espírito, à singularidade dele. O grau evolutivo é resultado do que faço com as oportunidades que tenho, que nós chamamos de experiências. Se as rejeito, se me lamento, não cresço, retardo a minha evolução. Se percebo nas experiências, nas situações da vida, que elas têm uma causa, mas também têm uma finalidade, e me, des, me desligo dessa causa e olho para a finalidade, aprendo a finalidade que essa experiência me proporciona, eu cresço, eu evoluo. Então, no processo evolutivo, quantidade nada importa, até porque a matemática é outra, a lógica é outra. Uma lógica que a nossa língua, por mais rica que possa ser, não nos permite descrever essa lógica. E esse mundo de regeneração é exatamente aquele que nos permite respirar. É aquele que nos permite nos recarregarmos com as energias necessárias para darmos seguimento ao curso do nosso processo evolutivo. Depois de regeneração viria o mundo dos ditosos, onde espíritos a caminho da plenitude têm a oportunidade de passar. Nesses mundos, a bondade já prevalece. Os homens, os seres humanos, ainda humanos, não se relacionam com os animais da mesma forma que nos relacionamos hoje, por mais empáticos que sejamos a eles. A forma de relacionamento com os demais animais, existe uma diferença, saibamos e sabemos, acredito, que a diferença entre nós e as demais espécies animais, não é inteligência como aprendemos na escola. Veja como a verdade se atualiza. Estava errado? Era uma inverdade? Não, mas é uma atualização da verdade, porquanto a verdade ela é dinâmica, né? Não era só inteligência, não é o discernimento, o uso inteligente da nossa inteligência. A diferença do ser humano para as demais espécies é a consciência que nós temos e eles não têm. E a consciência é a razão evolutiva, né? Os animais, eles reencarnam, são espíritos, mas eles não evoluem, por isso não têm a consciência. É exatamente a consciência que faz a diferença e que, estando em nós humanos, a expansão da consciência significa evolução moral, evolução espiritual, evolução psicológica, evolução emocional. Né? A consciência seria o resumo da diferença, né? Da característica primeira, básica e única do espírito que explica todo o processo evolutivo. O último mundo
o quinto seria o celeste ou divino. Basta dizer que é de onde Jesus veio quando a humanidade precisou da sua presença para que ele trouxesse, como trouxe, a sua mensagem, que deveria bastar no seu exemplo, no seu silêncio, no seu comportamento, nas suas atitudes, no acolhimento e respeito das diferenças, no acolhimento e respeito à mulher. Mas não bastou. Ele precisou derramar o seu sangue. E ainda assim, nós incorrimos em alguns descuidos, né? E ainda assim, nós seguimos alguns caminhos movidos por uma tendência instintiva que ainda nos resta e escolhemos as portas largas, né? Tem alguma coisa errada? Estamos errados? Estamos certos? Não. Nós estamos no processo. E esse é o nosso momento. Se escolhemos a porta larga, é porque só escolheremos a porta estreita vivenciando ou tendo vivenciado a escolha da porta larga. Não adianta um espírito ainda cru escolher diretamente os caminhos que levam à santificação. Tentaram nos impor isso. E aí, Joana de Ângeles, nesse capítulo, traz de uma forma muito contundente, quando ela fala a respeito dos dogmas perversos, né? Que aquele cristianismo primitivo entendia que era a forma de lidar com o ser humano. E esses dogmas eram proferidos, emitidos, escritos por uma casta que detinha um poder e estabelecia regras. E vamos lembrar que essas regras, elas chegavam à desobediência com a punição. Então, nós tínhamos ali uma apologia ao medo. Eu vou modelar o meu comportamento em consonância com essas regras estabelecidas, com as leis, para que eu não pereça no fogo do inferno, para que eu alcance a salvação. Porque tinham somente esses caminhos, né? E para aquela época, os mundos, as moradas do meu pai eram só três, né? O céu, o purgatório e o inferno. Eram só três. Eu só tinha três escolhas. E se eu quisesse ir para o céu, eu tinha que conter todas as minhas questões sombrias, todas as minhas imperfeições, todos os meus instintos naturais da natureza humana, que eu trago em mim até hoje para que eles sejam trabalhados e trazidos da minha sombra inconsciente à luz da consciência. Por isso falamos em expansão da consciência, porque os conteúdos do nosso inconsciente precisam ser elaborados e trazidos à luz da consciência para que possamos evoluir, né? Mas para aquela época não era assim, não, né? Olha, você se resolve, você evolui, você se burila renunciando, castrando, recalcando, silenciando os seus conteúdos instintivos. Porque se assim não fizer, você vai para o inferno. Como ninguém queria ir para o inferno, pecava, entre aspas, vou trazer esse termo, escondido. Por quê? Porque é da natureza humana. Não se contém, não se silencia, não se cerceia. É da natureza humana, vai pulsar de alguma forma, por algum caminho. Aí os pecados eram sigilosos, eram escondidos. Deixavam de acontecer? Não. Nem a Inquisição da Idade Média foi bastante para silenciar as sombras dos seres humanos.
nem a Inquisição, né? Nem as fogueiras onde os corpos, os sujeitos eram queimados vivos, bastaram para transformar em santos os pecadores, como proferiam, como diziam. E por isso, Jesus perguntou ao doutor da lei o que diz a lei e como a lei. Porque a leitura que fazemos de acordo com a nossa conveniência. Mas para aqueles doutores da lei daquela época, eles interpretavam de acordo com o que lhe convinha. Até mesmo o Cristo, ele era condenado insistentemente por infringir as leis. Não poderia curar nos sábados. Não poderia almoçar com os humildes. Não poderia se dirigir à mulher. Olha só. Jesus. Mas ele se submeteu à lei dos homens. Ele não se rebelou. Poderia. Mas isso não levaria a humanidade para onde ele desejava e ele não teria cumprido a sua missão. Ele respeitou as leis dos homens, mas enfatizou e iluminou a diferença entre as leis dos homens e as leis naturais, mostrando que as leis naturais nos levariam ao reino de Deus. Que as leis naturais nos levariam ao quinto mundo da escala evolutiva. Nos permitiriam passar por todas as moradas do meu Pai, através do retorno à minha mãe, como ele disse a Nicodemos. Então, a veneranda Joana de Ângeles nos traz a diversidade de moradas com o propósito de mostrar como era a compreensão e como é a compreensão ainda hoje. Porque na medida em que João nos traz que há muita morada na casa de meu pai, no versículo anterior, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O que Jesus traz nesses dois versículos que nos foi anunciados por João, posterizado por João? Não se turbe o vosso coração. Acredite na imortalidade. Existe uma finalidade, existe uma perspectiva alongada do espírito na imortalidade, mas eu só posso lhe dizer isso quando a ciência evoluir a ponto de explicar o que eu lhe diria se estivessem evoluídos para saber. Mas ele disse: há muito que não vos é dado a conhecer, não lhe deixarei só. Não vos deixarei órfãos, enviarei um Consolador. E essa consolação só veio 1.800 anos depois dessas palavras. Por esquecimento, não, porque a ciência precisava estar evoluída, e veio a física quântica, né, que é o novo paradigma, a ponto de poder explicar tudo. Que a física quântica levou para os laboratórios as palavras de Jesus: tudo é possível para aquele que crê. A ciência, né, cética levou para lá. Vamos ver como é a fisiologia cerebral daquele que crê. Vamos ver como é a fisiologia cerebral daquele que não crê. Né? Então, hoje a ciência já reconhece um Deus, só não dá esse nome, porque a menor parte da matéria já não é mais o átomo, é o quanto, e nesse quanto ainda assim tem espaços vazios que a ciência diz só pode ser preenchido por Deus, mas não pode falar Deus na ciência, né? A ciência ainda carrega um orgulho que não lhe permite admitir, talvez por uma ideação de que trazendo Deus para a ciência vai desconstruir a ciência, né? Mas a ciência ela é apenas a explicação das leis naturais, divinas de Deus, né? Mas tudo no seu tempo, não agora, não antes e também nem depois.
E Joana de Ângeles nos traz a ingenuidade medieval que fazia com que acreditássemos naquelas leis dos poderosos e nos mundos resumidos em três: céu, inferno e purgatório, né? O purgatório como aquele espaço que se colocava aqueles que ainda estavam indecisos ou levavam a possibilidade de cumprir as leis, renunciando a si mesmo. Joana diz que essa ingenuidade medieval desconstruía a identidade. Olha só, estamos no processo evolutivo para nos revelarmos aquele que verdadeiramente nós somos. A psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que é um missionário e que a doutrina espírita explica a missão dele, que é a mesma psicologia profunda que Joana de Ângeles traz, e na sua obra de 16 volumes, ela se refere muitas vezes a Jung, ele traz o processo de individuação. O processo de individuação nada mais é do que revelarmos o verdadeiro espírito que somos, singulares. Vamos aqui. 8 bilhões de encarnados na Terra hoje. Não tem nenhum ser humano, nem os univitelinos, igual ao outro. Não existe. Eu costumo dizer, me perdoem aqueles que já ouviram, mas Deus não copia e cola. Outros tantos espíritos desencarnados, à espera de uma oportunidade reencarnatória, também são singulares, são únicos. Nós recebemos esses espíritos na figura dos nossos filhos e tentamos fazer com que eles sejam aquele que nós queremos que eles sejam, ou que eles sejam aqueles que nós gostaríamos de ter sido e não fomos. Mas esses espíritos, como nós, são únicos e têm a sua história e têm a sua missão, e que nenhum é igual ao outro. Mas aquele cristianismo, aquele dogmatismo perverso, embaçava essa identidade. E os sujeitos da época não se identificavam, não sabiam quem eram, não estavam educados para reconhecer as suas missões, os seus propósitos, os seus desejos, o seu ser mais recôndito, aquela essência que precisava se revelar. Tudo isso, aquele dogmatismo, simplesmente silenciava, calava. Né? Naquela época, vamos lembrar aqui, fazer uma parte, e isso vem desde Aristóteles, a Terra era o centro do universo. Olha só. O Sol e todos os outros corpos celestes giravam em torno da Terra. Quem trouxe isso foi Aristóteles. Ele via daquela forma. Nossa, Aristóteles estava errado. Não, não estava errado. Era a verdade da época. Era o resultado da possibilidade máxima de compreensão daquela época. Nem certo nem errado. Observe que aquela reflexão que Aristóteles fez foi o início de contestações, porque a verdade ela tem na sua dinâmica a desconstrução dela mesma por outros argumentos, porque a humanidade não se satisfaz com uma única verdade. Por isso evoluímos, né? Porque questionamos todas as verdades, e a verdade de Aristóteles que foi, na verdade, ratificada por Ptolomeu, simplesmente foi desconstruída anos e anos depois, por Nicolau Copérnico. Né? Então é ele quem vem dizer não. Agora, ameaçado, né? Ainda por aqueles dogmas, né, castradores, e com aqueles três mundos de céu, purgatório e inferno, aquele que ousasse contrariar a verdade da época, que atendia aos poderosos, que eram os mesmos legisladores,
eram condenados ao fogo do inferno. Então, o que é que ele diz? Não, tudo bem, ó. Eu acho que não, eu acho que o centro do universo é o Sol. Mas já que é a Terra, ok, é a Terra. Então é a Terra, tá tudo bem. Sabe de uma? Eu estava enganado, é a Terra mesmo. Né? Então, é exatamente assim que o mundo vem evoluindo, a partir da desconstrução de verdades anteriores por pessoas que vêm depois, né? E que se dispõem a reler a história, né? A questionar o aqui e agora, a buscar sentido, incansavelmente buscar sentido em tudo aquilo que está posto, né? E a teologia da época contribuía para isso, certo? Errado, não. Vamos frisar incansavelmente que é o que se tinha para aquele momento, né? Mas Jesus, ele procedia de esferas superiores. Mas ele veio e encontrou o mundo do jeitinho que a gente relatou aqui, com todas aquelas pessoas com aquela verdade daquela época, né? Mas ele sabia que a humanidade precisava dele, que uma outra verdade precisava ser trazida e dar-se o conhecimento à humanidade, porque ela estava equivocada. E ela precisaria entrar em contato não mais com a lei da matéria que vinha imperando até aquele momento, né? Até aquele instante, e por mais um espaço, um período de tempo. As leis materiais que atendiam os interesses dos poderosos, e esses poderosos muitas vezes vestidos de representantes, né, de Deus, eram eles que, ao seu convir, mandavam matar e deixavam viver. E quando chega Jesus, que mostra que a lei é do amor e da caridade, e que não é da punição, que a lei da punição não educa, não transforma, não burila o espírito, mas que a humanidade precisava entender que havia uma lei educadora, os senhores da lei não se conformavam, e não foi muito fácil para Jesus trazer o seu propósito, que era a construção do reino de Deus, era mostrar, apresentar à humanidade daquela época o reino de Deus. E, pasme, até mesmo os seus apóstolos, os seus discípulos na época em que foram contemporâneos, né, apóstolos depois que Jesus morre, até mesmo eles não acreditavam muito naquilo, na proposta de Jesus de criar o reino de Deus. Ainda haviam aquela proposta pelo olhar material. Tanto que Pedro foi buscar o general que conseguia fazer com que os seus subalternos atendessem às suas ordens, um capitalista que tivesse dinheiro, recursos financeiros para investir na construção do reino de Deus. Olha só, errado ou certo? Pedro não estava errado nem certo, era a lógica dele na época. E Jesus sabia disso, né? Jesus poderia moldar sua equipe, né? Ele o técnico, olha, você não entendeu não? Com licença, eu vou substituir você. Não, ele não fez isso com ninguém. Ele conviveu porque ele entendia exatamente o que se passava. E é isso que nós precisamos hoje. Entender no outro diferente, com um pensamento diferente, muitas vezes oposto, convicto da sua verdade. Precisamos compreender que ele não está certo nem ele está errado. É o melhor que ele consegue chegar para aquele momento em que ele se encontra e que, de alguma forma, no mínimo, me dando a oportunidade de exercitar a paciência e a tolerância com a convicção dele, ele agrega valor no meu caminho evolutivo. Ele agrega muito mais, mas vamos pegar aqui pelo básico. Né? Quando Joana se propõe a enriquecer sua obra, nos convidando a refletir nesse capítulo 4 do volume 11 da sua série psicológica, que tem 16 volumes, dando o título de Diversidade de Morada, ela vem trazer de novo numa explicação, na perspectiva, no olhar da psicologia analítica, da psicologia profunda,
o que Jesus estava trazendo. E tem impacto no desenvolvimento psicológico e no desenvolvimento emocional. Porque a fonte dos nossos sofrimentos está na imaturidade psicológica. Vamos lembrar aqui, já dissemos outras vezes, que o espírito, a mente e a psique são uma única instância para a psicologia profunda. Joana de Ângelo nos afirma isso. A imaturidade psicológica é a mesma imaturidade do espírito. E como a santificação, ela é inexorável, mas ela está à frente e passa e requer um processo evolutivo, um processo transformador, lento e gradual, é preciso que a gente saiba que amadurecer psicologicamente passa pela interrupção da projeção, pelo desenvolvimento do auto-amor, autocuidado, autoconhecimento, autorresponsabilidade fundamentalmente. Não existe um outro culpado pelo ponto em que estou, ou por aquilo que não realizo, né? Nós precisamos trazer para nós o que é nosso. Isso nos leva ao amadurecimento psicológico. E vamos perceber isso depois que deixamos de projetar ou de procurar simplificadamente, eu digo, de procurar um culpado nas coisas da minha vida. Aí sim nós amadurecemos psicologicamente e ingressamos, né, numa perspectiva evolutiva. Porque deixamos de delegar ou de atribuir responsabilidade a outras pessoas pelo meu desenvolvimento, pela minha evolução moral, emocional, psicológica, né? Jesus veio nos trazer postulados libertadores de uma consciência livre. Veja que antes a consciência ela era reprimida. A verdadeira essência não podia se expressar, senão nos porões, né? Nos porões. Nos porões mais reservados, onde a sociedade não visse, né? Então Jesus veio dizer que era a expansão da consciência que levava à santificação. E não simplesmente o cerceamento desse conteúdo inconsciente, né? Que era preciso que o homem exercesse, não é nem que a ele fosse dada a liberdade, mas a proposta de Jesus traz o convite ao exercício da liberdade que é da natureza humana. E para Joana, é um dos fatores de perturbação quando o medo me leva a cercear os meus movimentos, a limitar os meus movimentos, impedindo ou dificultando que a minha liberdade seja exercida. E muitos transtornos psicológicos advêm disso, do fato de ou me deixar cercear na minha liberdade os conceitos e preconceitos sociais, culturais ou religiosos, ou por medo simplesmente deixar de exercer a minha liberdade, muitas vezes deixar de transgredir, de romper com padrões, para deixar pulsar a minha alma. Né? Então, Jesus veio trazer uma proposta libertadora da consciência. Né? Uma proposta que nos mostra que somos autônomos, que podemos exercer a autonomia do espírito. E é para isso que estamos aqui. Nos submetemos no exercício dessa autonomia às provas que nos esperam no campo de experiências, que é exatamente a vida, né? Jesus nos traz que o primado do espírito fundamental para o progresso da humanidade é espiritual, não é material, né? O progresso coletivo, a evolução coletiva, né? E para a psicologia analítica, a gente
compreende isso com facilidade maior, porquanto, para a psicanálise freudiana, o inconsciente é uma instância psíquica única. Para a psicologia profunda de Joana de Ângeles, para a mesma psicologia analítica de Jung, o inconsciente tem duas instâncias, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Né? Então, a partir do momento em que trago as minhas questões sombrias para a luz da consciência e me transformam, a coletividade também, por efeito, se transforma. Né? É por isso que eu costumo dizer que o melhor presente que a gente pode dar para qualquer outro é um eu melhor. Né? Então, na medida em que eu olho para mim, me trabalho e me torno melhor, é o melhor que posso fazer pelo outro. Né? Caminhar e seguir nesse processo evolutivo. A veneranda Joana de Ângeles, ela nos traz também que aqueles iluminados anteriores a Jesus, Buda é um deles, contribuíram para todo o processo que Jesus se permitiu para fins de evolução e transformação da humanidade. Né? Jesus traz a proposta de libertar aquele homem, aquele sujeito, aquele indivíduo, aquele ser humano, escravo de outros iguais. Olha a injustiça muito claramente. Humanos, escravos de seus iguais. Humanos, escravos de seres humanos. Uma casta mandava e uma plebe obedecia, sendo que o espírito tinha e obedecia princípios iguais. E é por isso que muita violência acontece, afirma Joana de Ângeles, porquanto a nossa liberdade é cerceada. Para trazer assim uma síntese do que Joana traz com diversidade de moradas, talvez ela traga nas suas entrelinhas uma proposta de termos paciência, porquanto a evolução ela é inexorável. A todo momento nós estamos evoluindo de alguma forma. Estamos aqui numa troca, né, de interpretações, de conhecimentos. Por si só, não há evolução aqui, mas a evolução se dá no momento em que vamos para a vida e exercitamos, oferecendo resistência às nossas mais íntimas e inconscientes tentações e também transgredimos aquelas exigências que tentam fazer de nós aquele que não somos e nos distanciarmos da nossa verdadeira essência, do verdadeiro eu que somos, numa estratégia de fragmentar a nossa identidade causadora, né? Falto, causador de enfermidades e de diversos transtornos, como em outra passagem da mesma obra, Joana de Ângeles nos traz. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que a gente tenha conseguido trazer ao menos aquela ideia que entendemos Joana de Ângeles proferir nesse capítulo, que essas diversas moradas, não vamos nem olhar para um aspecto científico, de que cientificamente todo o multiverso possui vida, em todo ele existe vida. Existe, com as suas diversas configurações. E se confirma também, no parêntese que fazemos aqui, que tudo é energia. Esse corpo é energia condensada. A densidade dessa matéria aqui, ela é adequada para me permitir viver no segundo mundo da escala evolutiva, que tem essa condição atmosférica.
essas condições ambientais, peculiaridades ao planeta Terra e aos seus planetas semelhantes, né? Mas em instâncias mais evolutivas, e o processo de individuação, o processo de evolução do espírito, vai cada vez mais diminuindo a densidade da matéria, diminuindo a densidade do corpo, mais fluido. Esse corpo vai ficando até o último mundo, onde o corpo denso não é mais necessário e não existe mais, né? E aí vem os espectrômetros, um equipamento, científico de alta tecnologia que emite sons e que recebe de volta e analisa o tempo, né, e outras particularidades no retorno desse som. Mas quando é emitido diante de alguns planetas, esse som não volta. A ciência o considera como um planeta gasoso. A doutrina espírita mostra que a evolução do espírito leva à inexistência de uma corporeidade, de uma densidade infinitamente menor, onde o espírito não tem nada mais de matéria. Coincidência? Deixo essa interrogação, né? Mas eu espero, com franca sinceridade, que de alguma forma tenha ficado uma sementinha, por menor que tenha sido, para que ela germine nos nossos corações, inclusive no meu também, e dos nossos amados, para que Jesus se incumba de regar com o seu amor, com a sua luz, para que essa sementinha venha dar bons frutos e que esses frutos sejam saboreados por todos aqueles com os quais convivemos e que venham a passar pelas nossas vidas. Gratidão imensa por esse auxílio, né? E peço ao Pai que lhe ampare, que lhe dê luz, né? Obrigado por essa contribuição, por esse tempo. Cirlei, gratidão imensa em nome de todos. Muita luz, muita paz. E um beijo no coração e um abraço na alma de todos aqueles que estejam conosco e que venham fazer uso da gravação. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.